rebaixamento do fator crítico, sugestão passa e é instalada ali na sua mente subconsciente. Isso quer dizer que se você estiver hipnotizado, você vai aceitar todas as sugestões que vão ser dadas para você, tendo em vista que seu fator crítico está rebaixado? E aí? Na verdade, você ser hipnotizado e receber sugestões está longe de ser algo que vai te deixar totalmente fora do controle. Você está o tempo inteiro consciente enquanto hipnotizado. Então você vai estar sabendo tudo o que acontece, você escuta tudo o que acontece. E se essa sugestão não for interessante para você, ela não vai ser aceita. Primeiro porque lá no seu subconsciente, aonde vai chegar a sugestão, já existem instalados ali valores éticos, valores morais, valores familiares, coisas que foram instaladas lá na sua infância, a gente explicou isso há uns vídeos atrás. Além disso, existem algumas regrinhas, algumas atitudes que a gente tem que prestar atenção. São as atitudes mentais que uma pessoa no estado de transe pode ter ao receber sugestões. Existem 4 atitudes mentais que um sujeito pode ter ao receber uma sugestão de hipnose. Primeiro, ele pode pensar: gostei dessa sugestão e sei que ela vai ser boa para mim. Ele pode também pensar: não gostei da sugestão, não quero que ela dê certo. Ele pode não ter opinião nenhuma sobre esse assunto e ele pode também pensar: gostei da sugestão e espero que ela dê certo. Então são 4 atitudes mentais diferentes. A primeira, extremamente positiva, saber que aquilo vai dar certo, né? Gostar daquela sugestão e saber que aquilo vai acontecer. A segunda, extremamente negativa, não querer que aquilo aconteça de maneira alguma, saber que aquilo não vai ser benéfico para ele de jeito nenhum. A terceira, totalmente neutro, uma falta de opinião. E a quarta é meio duvidosa, meio esperançosa, né? Gostar da sugestão, mas esperar que dê certo. Ali ele não tem certeza, né? Ele não está ainda totalmente engajado com a história ali da hipnose, com a história dessa sugestão que ele está recebendo. Ele ainda está em dúvida se isso vai dar certo ou não. A única maneira dessa sugestão ser efetiva é se o seu cliente tiver a primeira atitude mental. Seu cliente tem que ter certeza que aquilo vai dar certo. Ele tem que querer que aquilo aconteça. Porque você não pode ter o cliente com dúvida, você não pode ter o cliente não querendo aquilo. Ele está consciente, tá? A pessoa hipnotizada, ao contrário do que muitos pensam, ela não apaga, não desliga, não vai para um outro plano astral, ela está ali ouvindo tudo o que acontece, sabendo de tudo o que acontece. Então, consciente o tempo inteiro e podendo decidir se quer aceitar aquela sugestão ou não. Se para ela não é interessante, ela não aceita. Tá? A pessoa que não tem opinião nenhuma, ela não tem expectativa. E expectativa é o principal ingrediente dessa nossa receita. A gente vai falar muito ainda nesse curso sobre expectativa. E eu falo o tempo inteiro. Expectativa é o principal ingrediente. Expectativa é o que faz a hipnose acontecer. A gente tem que fazer com que o nosso cliente, com que o sujeito tenha expectativa, com que ele espere que aquilo aconteça, com que ele torça para que aquilo aconteça, com que ele pense o tempo inteiro que aquilo tem que acontecer. Expectativa é o principal. Tem uma frase até de um terapeuta americano, ele fala que a melhor maneira de se hipnotizar uma pessoa é fazer com que essa pessoa veja você hipnotizar outra pessoa. Porque a partir desse momento, ele passa a ter certeza que você consegue fazer aquilo, sua autoridade sobe, da mesma maneira a expectativa dele aumenta, ele fica muito mais pronto para poder entrar no estado de transe e aceitar suas sugestões. Então, expectativa é essencial e a partir do momento que ele não tem opinião nenhuma, ele não tem expectativa. E a quarta atitude mental, aí é que
que está esse perigo, a pessoa quer que aquilo aconteça, mas tem aquela dúvida. Né? E aquela dúvida, que é uma dúvida consciente, que é uma dúvida racional, é o que atrapalha ele a aceitar essa sugestão. Isso é algo que pode ser trabalhado, que pode ser resolvido. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais tarde, mas não precisa ter medo. Se o seu cliente ainda está um pouquinho receoso, se o seu cliente ainda tem dúvidas se a hipnose vai dar certo, tem como a gente resolver isso, tá? Então, 4 atitudes mentais. Ele pode ter certeza que aquilo vai acontecer e querer que aconteça. Ele pode não querer que isso aconteça. Ele pode não ter opinião nenhuma e ele pode ter dúvidas. Só vai dar certo se ele ter certeza, se ele quiser que isso aconteça, se expectativa existir ali. Então, com isso, a gente até vê que a pessoa hipnotizada, de maneira alguma, vira um marionete na mão do hipnotista. Ela pode decidir se vai querer aceitar ou não. Então, se você tinha algum medo de ser hipnotizado, com medo de fazer alguma coisa que você não quisesse, então não precisa mais ter esse medo, tá? Porque realmente você só vai aceitar sugestões que sejam interessantes para você. E as pessoas até me perguntam, tá, mas eu vi um show de hipnose aonde um cara em cima do palco imitou um macaco, ele achou que era um macaco. Ele queria ser um macaco? A gente tem que pensar até que nos shows de hipnose, as pessoas que sobem no palco, elas já estão ali engajadas na brincadeira, elas querem participar, estão se entregando ao show, estão se entregando às sugestões. Então sim, naquele momento, ele queria passar por aquela situação, tá? Tinha um engajamento em relação à brincadeira, tá bom? Porque se ele não quisesse, se sentisse que aquilo fosse ser desrespeitoso a ele de alguma maneira, ou que ele não estava ali interessado em participar daquilo, ele poderia ter bloqueado sua sugestão, sim, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Mais uma vez, se lembra aí de dar o feedback, coloca nos comentários o que você está achando, vai dando a sua opinião e até a próxima aula.